Olá, no vídeo de hoje iremos falar sobre o texto Made in Brasil, Desafios Competitivos para a Indústria, que estuda o contexto da indústria brasileira na década de 90, apresentando o cenário de onde a escola estava inserida e as soluções encontradas para enfrentar a crise. O grupo é formado por Lucas Lohan, Lucas Mazieiro, Rebeca Novaes e Vitor Rossi. A economia brasileira na década de 80. Antes de entrarmos a fundo na discussão do tema, é primordial apresentar como se deu o desempenho da economia brasileira na década anterior, como apresentou fortes impactos em diversos setores da economia. Com o início dos anos 80, vieram 10 anos de instabilidade e estagnação, que conduziram ao atraso relativo da indústria brasileira. Ao mesmo tempo em que a indústria mundial passava por um processo de intensa transformação, o investimento produtivo no país se contraía. Esse período foi marcado principalmente por um alto descontrole inflacionário, que levou a uma crise de financiamento do setor público e também a uma grave estagnação econômica. O cenário inflacionário da economia foi marcado por um longo período de fortes oscilações nos níveis de preços, sem contar as inúmeras tentativas de controle inflacionário que não apresentaram os efeitos esperados. Esse cenário ocorreu por conta do alto nível de endividamento externo do país no período, das tentativas do governo na época de manter os níveis de exportações por meio das máximas desvalorizações e também pelo alto grau de indexação cambial. Essas atitudes levaram a um círculo vicioso entre choques cambiais, cenário externo desfavorável e a aceleração inflacionária, o que prejudicou a situação fiscal do Estado, fazendo com que a realização de políticas macroeconômicas do setor público fosse praticamente zero. Além disso, um outro impacto causado pela inflação em uma economia é a perda de dinamismo das empresas, pois elas perdem a visibilidade de médio e longo prazo, impossibilitando planos de investimento, o sistema de preços fica incerto e perde transparência, desestimulando a produção, e as áreas financeiras passam a ter uma importância maior do que o setor produtivo. Com isso, esses impactos fazem com que muitas empresas percam sua capacidade de produzir e se manter no mercado, não permitindo assim um avanço evolutivo e competitivo entre as empresas. Aliado à inflação, um outro mecanismo foi primordial para prejudicar o desempenho e o dinamismo do setor da economia brasileira no período. Um deles foi a desorganização estatal, que apresentou uma profunda crise institucional devido à falta de capacidade de inúmeros órgãos governamentais em realizar políticas econômicas adequadas como forma de escapar da crise no período. É importante ressaltar também que os recursos públicos foram bem escassos nesse período, o que levou a uma queda dos níveis de investimento estatal, fator primordial para o desenvolvimento de qualquer país. Além disso, os investimentos privados ficaram estagnados, o que acabou gerando baixos níveis de investimento tecnológico em P&D, evidenciando a baixa oferta tecnológica do país. Quando comparado a níveis internacionais, observa-se que o Brasil ficou bem atrás, visto que nesses países os investimentos em P&D ficaram em torno de 2 a 3%, e no Brasil apenas 0,7%. Esse cenário adverso da década de 80 apresentou uma falência dos mecanismos de financiamento estatal, levando a uma queda nos investimentos em infraestrutura de energia, transporte e telecomunicação do país, e que eram responsabilidade das empresas estatais. As táticas utilizadas pelas empresas estatais eram por meio da capacitação de recursos externos. Porém, com os cenários adversos já mencionados, essas escolhas trouxeram uma grave deterioração física e também uma obsolescência da capacidade operacional. As áreas de transporte ficaram com sua capacidade instalada e estagnada. O setor de energia elétrica também sofreu com sua capacidade instalada insuficiente e de alto custo, e as áreas de telefonia que apresentaram problemas de qualidade e tráfego adequado de informações. O contexto da indústria brasileira. Com base nas análises anteriores a respeito da saúde da economia brasileira, iremos verificar agora como que as empresas se comportaram nesse período e também as estratégias utilizadas por elas para o enfrentamento da crise.
Como consequência do cenário adverso, é importante ressaltar que o Brasil apresentou uma contração na sua base de mercado, graças ao baixo nível de consumo da época, e também uma queda na qualidade dos produtos industriais ofertados. Isso fez com que as empresas, no período, apresentassem fortes deficiências competitivas no cenário nacional, apresentando uma distância considerável na pauta entre os produtos ofertados nacionalmente e internacionalmente. Sem contar que houve também uma ineficiência nas formas de organização dos processos trabalhistas, que sua falta de modernização apresentou obstáculos ao desenvolvimento da competição nacional. Como já informado anteriormente, ao longo da década de 80 e início da de 90, as indústrias brasileiras foram muito afetadas por conta do cenário adverso desse período. Quando comparado com o desempenho da década de 70, podemos observar que muitos setores industriais apresentaram um comportamento cíclico, ou seja, um crescimento nem um pouco sustentado. No gráfico em questão, podemos ter uma ideia de como que se deu o comportamento de cada setor da indústria. O mais afetado foi o setor de bens industriais, que teve um comportamento bem abaixo dos demais. E os outros setores mantiveram cenários de crescimento em alguns anos e queda em outros, quando comparado com o período anterior, mas não apresentando resultados significativos. Junto a esse cenário, também pode-se destacar um desemprego estrutural na indústria brasileira, onde os postos de trabalho aumentaram em apenas 0,1%. Esse cenário foi graças à introdução de novas técnicas de trabalho, que não são intensivas em mão de obra, e também a mudanças estruturais na organização das empresas. O cenário mundial da década de 80 foi marcado também por uma grave recessão mundial, devido à queda nos preços das commodities e também pelo segundo choque do petróleo que ocorreu no período. Isso fez com que as políticas brasileiras voltassem seus olhos para a exportação e não para a importação. Nesse período, as commodities eram um principal produto exportado, o que apresentou um problema no desenvolvimento da economia brasileira, visto que esses tipos de produtos eram facilmente saturados no cenário internacional e apresentavam pouca capacidade de definir preços, o que prejudicou a competitividade brasileira. Já no início dos anos 90, o cenário mudou. A pauta importadora voltou a ser o objetivo da economia com a abertura comercial realizada pelo governo da época. Além dos pontos já citados até aqui, é importante ressaltar que a indústria brasileira possui grande heterogeneidade estrutural intra e intersetorial. Isso se dá por conta da presença de empresas modernas e da excelência internacional e empresas com produtos e processos defasados, ou seja, um relativo atraso. Cenário esse garrado pelo intenso período de instabilidade que diminuiu as taxas de investimento e também as mudanças qualitativas nas estratégias empresariais. Nesse período, as empresas buscaram diferentes estratégias para garantir a sua sobrevivência. Na primeira metade da década de 80, as estratégias eram voltadas para o ajuste financeiro, por meio do aumento das receitas não operacionais e redução do endividamento. No plano produtivo, houve buscas pelo aumento da qualidade dos produtos, devido à exportação. Já na segunda metade da década de 80, as empresas voltaram seus olhos para o mercado interno, graças ao cenário favorável das importações. Houve redução de custos e reformulação das áreas administrativas. E por último, no início da década de 90, as empresas buscaram modernizar-se por meio de novas relações de trabalho, novas formas organizacionais e novas linhas de produtos. Esse resultado foi favorável no curto prazo, por não necessitar de investimentos elevados. Por último, é importante destacar o baixo nível de investimento nas áreas de P&D na época.
De uma maneira geral, os níveis de PID caíram de 2,3% para 1,8% do faturamento total das empresas, enquanto que no cenário internacional, esses indicadores eram em torno de 5 a 10%, ou seja, um cenário bem adverso que levou a uma baixa capacitação inovativa e também perda de competitividade para as empresas. Para concluir, observamos ao longo deste trabalho que o período entre a década de 80 e início da de 90 foi bem marcante para o desenvolvimento da indústria brasileira. O cenário adverso prejudicou e muito a sustentação das empresas, que tiveram que se ajustar frente a situações de mercado e que proferiram queda nos investimentos em setores estratégicos. O fator predominante de toda essa análise é a falta de investimentos em tecnologia e P&D, que as empresas deixaram de realizar nessa época. Este fato fez com que o cenário industrial brasileiro fosse bem diferente das indústrias internacionais, que, de um modo geral, seguiram caminhos opostos. As empresas internacionais ganharam competitividade de inovação produtiva, e as empresas brasileiras tiveram que reajustar suas estruturas e reduzir seus níveis de investimento para se adaptar às adversidades da época. Ou seja, não foi uma época nada fácil e que, obviamente, traz reflexos significativos até os dias atuais. Muito obrigado.